E aí, pessoal, bora para mais um vídeo? Então, pessoal, hoje eu tô trazendo aqui um vídeo muito importante para vocês, um vídeo que representa muito para mim. E eu queria trazer para vocês falando um pouquinho sobre os jogos da minha vida, que são jogos assim que eu até escrevo no meu caderno, que são os jogos da minha vida, que eu divido em duas grandes categorias, e eu queria trazer para vocês aqui sobre um dos principais jogos que eu já joguei na minha vida, o jogo que eu cheguei mais longe, assim, em questão de carreira mesmo, em questão de começar a jogar desde o início do jogo, do lançamento do jogo aqui no Brasil, e que eu jogo até hoje, e por isso que eu tô trazendo essa foto especificamente para vocês. Então eu queria trazer para vocês quais são os jogos da minha vida e por que Maple Story, esse jogo que foi lançado na Level Up, que é um jogo que era só tinha o global, né? É um jogo da Nexon, que só tinha ele global. Aí a Level Up comprou ele, lançou no Brasil, tá até aqui embaixo, ó, copyright 2008 da Nexon, licença to Level Up aqui no Brasil. A Level Up, antes de ser aquela empresa gigantesca do Grand Chase, ela tinha alguns outros jogos, né? E depois ela teve o Maple Story, Dofus, que são jogos da minha vida e que são jogos que a Level Up comprou e trouxe aqui para o Brasil. Então a Level Up foi muito importante na minha vida, né? E nessas questões principalmente relacionadas a esses jogos que marcaram minha infância, né? E que me marcam até hoje porque eu continuo jogando e nunca vou parar de jogar esses jogos que eu realmente era muito feliz em jogar, né? Então o primeiro desses grandes jogos é o Maple Story. Maple Story, pra mim, é o jogo mais importante que eu joguei na minha vida, que foi o jogo na minha infância, que eu virava noites e noites jogando. Foi um jogo que eu cheguei a ser top 406 no ranking mundial, né? Isso daqui, na verdade, está relacionado ao ranking mundial, mas eu jogava no servidor brasileiro, né? Então ele mostrava meu ranking 406, né? E eu achei bem interessante porque foi a única foto que eu tenho de um jogo que eu cheguei quase top 400 do mundo, né? Então, se você for ver hoje em dia a quantidade de pessoas jogando um jogo online, por exemplo, o WoW, tem mais de 1 milhão de pessoas online, né? Se você entrar nos jogos, tem jogo de 50 mil pessoas jogando, 100 mil pessoas, Counter-Strike dá 700 mil pessoas jogando todo dia, né? Você ser 400 num rank é muito alto, então eu achei bem legal eu ter essa foto até hoje guardadinha, né? Eu era level 108 na época, porque o jogo começou aqui no Brasil pela Level Up e ele tinha começou todo mundo do zero, então eu cheguei no level 108, eu virava noites e noites jogando, tinha um processo de progressão muito demorado ainda, eram aqueles jogos que demoravam muito, e eu desde a época, roxo já era minha cor favorita aí pra personagem, pro canal até, vocês sabem, no canal Fã número 1, aí eu tinha o cabelinho Vincent, que eu lembro até hoje o nome, que era meu cabelinho favorito, que era esse topetinho, com o olhinho roxo e com a roupinha roxa, né? Então eu era um andarilho, na verdade, né? Que essa era a minha classe, era a terceira classe do mercenário que jogava Shuriken. Eu era um ninja, né? Na verdade, então eu gostava muito desse meu personagem, é um personagem que eu amava muito e que eu tenho um apreço até hoje. Eu tenho várias fotos dele, é o personagem que eu mais tenho foto, e por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Esse foi o jogo que eu cheguei mais longe, que eu consegui, que marcou minha vida e que eu virava noites e noites jogando e que eu acordava de madrugada pra jogar. É o jogo que eu, quando tinha lançamento assim de duplo XP pra tentar pegar level mais alto, eu parava tudo que eu tava fazendo, não importava o que tinha pra fazer, se tinha festa, tinha qualquer coisa, eu tava jogando ele porque eu queria ser um ranking alto no jogo, né? E foi por isso que eu cheguei quase em menos de 400 aí, 406 foi o ranking mais alto que eu cheguei. Então, muito interessante, né? Esse é um dos jogos da minha vida, esse é o top 1. Aí outros jogos da minha vida, em top 2, obviamente, veio o Dofus, pra quem conhece, sabe que eu jogo Dofus há muitos e muitos anos. Eu tenho meu personagem lá, o Tizinho, até hoje, né? Que eu tô 10 levels acima do level 200, que é o level máximo, level que se chama level ômega, tô level 10 ômega, né? Também fui um dos primeiros fecas lá, que é um personagem muito antigo e que eu gosto de jogar até hoje. Aí, de jogos da minha vida, além desse de carreira, tem o WoW, que eu jogo até hoje, que eu tenho um anão guerreiro, level 50, que eu gosto muito e que eu tô querendo voltar a jogar o WoW agora. Tem Tibia, que eu tenho Milk Knight, que eu jogo desde sempre. Foi, acho que o segundo jogo que eu comecei a jogar na minha vida, depois de Gunbound, que é um jogo da minha vida, mas que não existe mais. E que eu consegui chegar entre um dos tops do jogo,
que eu não tenho foto, infelizmente, porque na época eu não tirava tanta foto, nem tinha, né? E eu vendi minha conta, foi um jogo que eu vendi minha conta por R$ 200 na época, para um colega meu, porque a gente tinha uma conta muito forte, eu tinha vários equipamentos únicos de evento e tal, vendi por R$ 200 e pra mim R$ 200 na época era muito dinheiro. Até dividi com meu irmão, porque a gente jogava junto na mesma conta. E tinha o dragão prata, né, que é o top 1 do jogo, tinha 3 dragão vermelho, aí tinha 10 dragão azul e depois era os cetros, e eu já era esse cetro, né, que era um cetrozinho, e eu vendi minha conta por R$ 200 na época, que era muito dinheiro, mas eu lembro que eu quase chorei na época de tanto que eu gostava daquela conta, né. Gunbound foi o jogo que me marcou também muito. Mas aí dos jogos da minha... Grand Chase foi outro jogo que me marcou muito, que eu cheguei muito longe também, que eu joguei muito, muito, muito na minha infância. Mas dos jogos que existem até hoje é Maple Story, Dofus, World of Warcraft, Tibia, que eu tenho meu Knight, level 100 e tanto, 170 eu acho, mais ou menos, né, 160, e que eu jogo até hoje, que eu gosto muito, que eu quero continuar jogando mais pra frente também. E aí tem os jogos competitivos que eu jogo até hoje, que foram os que eu cheguei mais longe também, né? Counter-Strike e LoL, eu não cheguei tão longe porque eu não sou muito bom, nunca consegui jogar muito bem, mas são dois jogos muito importantes pra mim também, que marcaram gerações. E os dois que eu cheguei mais longe, que são os jogos de estratégia que eu amo jogar até hoje, que são jogos competitivos que eu jogo até hoje, que eu cheguei mais perto de ser profissional, que é o Teamfight Tactics, né? Que é o jogo de tabuleiro do LoL, em que eu cheguei até Diamante 1, ou seja, depois do Diamante 1, eu ia chegar no Mestre. Aí Mestre, Grande Mestre e Desafiante, que daí são o pessoal que joga profissionalmente, que geralmente é de Mestre pra frente. E eu quase cheguei no Diamante. No momento eu tô Platina 1, na verdade, lutando pra chegar no Diamante. E tem o Hearthstone, que é o jogo que eu cheguei Diamante 1 com 2 estrelas, faltando muito pouco para eu chegar lenda. Finalmente eu ser lenda em algum jogo, eu ser desafiante, mestre, alguma coisa assim. Hearthstone foi o jogo que eu cheguei mais longe na minha vida, que é um jogo de cartas baseados nos monstros do WoW. Então é um jogo muito importante na minha vida também, Hearthstone. Entre os competitivos foi o que eu cheguei mais longe, junto com o TFT, né, Teamfight Tactics. Então esses são os jogos da minha vida. Eu só vou olhar aqui no caderninho para ver, porque eu tenho anotadinho quais são os jogos da minha vida, né? Então Maple, Dofus, Tibia, Hearthstone, LoL, TFT, CSGO. São esses mesmo. São os jogos da minha vida, né? Aí tem New World, Lost Ark, Aika, RuneScape, Grand Chase, Gunbound, vários outros jogos aí que eu joguei por muitos anos e que também me marcaram, mas basicamente são esses 8 os jogos da minha vida, sendo o principal de carreira, de personagem, o Maple, que eu tenho até hoje na verdade, daí é um arqueiro, na verdade um arqueiro de balista lá no global, porque depois que acabou o Maple brasileiro, eu perdi essa minha conta. Esse meu rank 400, eu perdi, tive que começar do zero no global. Se vocês for comparar o level, basicamente, na época eu era rank 400, level 108, hoje em dia eu só levo 236, 238, um negócio assim, no meu arqueiro de balista, e eu nem sei o rank que eu tô no jogo, de tanta gente que tem jogando, né, nem faço ideia. Mas esse foi um dos jogos principais da minha vida, Dofus, WoW e Tibia, esses 4 jogos aí eu cheguei muito longe, tirando Gumball e Grand Chase, que são 2 jogos que não existem mais. Na verdade, Grand Chase existe, mas eu não tenho mais minha conta, é outro jogo. São 2 jogos muito bons. E tem os 4 jogos competitivos aí, né? CSGO, LoL, TFT e Hearthstone, que foram os que eu cheguei mais longe aí, competitivo, foram os 2 próximos, né? Que são de estratégia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Esses são os jogos da minha vida. Principalmente aqui, o Maple Story Top 1. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E aqui vocês têm um pouquinho da minha história nos jogos desde sempre, os jogos da minha vida e que eu quero mostrar pra vocês, beleza? É isso, valeu, falou e até o próximo vídeo, meus amigos.